Aqui estamos a ver mais no Vinhos e Personalidades, com mais uma personalidade do panorama artístico de Curitiba, Gerson Deliano. Então é assim, é uma personagem que eu, em conversas de bastidores, eu não conhecia. Temos um amigo em comum que, lá está, Chico Terra, um amigo em comum, tá? Que está quase a vir a Curitiba. Mas hoje vamos falar de uma personagem e de uma figura pública, artística, uma referência aqui na arte curitibana. Ator, tinha um programa que era Papo com o Baco. Papo com o Baco. Tinha uma referência com o vinho também. E agora é assim, Gerson Deliano, em conversas dos bastidores, eu estava a relacionar-te com uma personagem a qual eu gosto, tá? De Gounod. O Gounod fez a ópera, mas também Goethe falou dele. Eu conheço por referência do Goethe. Faust. Eu estava a ouvir o Gerson a falar e estava a lembrar do Faust, porque consta ser uma personagem telúrica, é a única personagem que de alguma forma conseguiu enganar o diabo. Eu relacionei essa história pela questão de tu te reinventares consecutivamente. Tu tens uma formação académica, vais para o telúrico, vais para o clássico, reinventas-te. Tu és um Faust? Consideras-te como um Faust? Eu não vou fazer esse pacto aí que ele fez. O meu pacto é com o budismo, eu sou de outra praia. Não, mas o facto de contrariares, ou seja, estamos a passar... Mas eu entendo, sim. Eu fiz o pacto com o budismo, é um tipo de pacto também, né? Correto. Que me dá a alegria e a vitalidade que eu preciso para continuar o meu trabalho. O demônio não ia me oferecer isso. Né? Ele me oferecia outras coisas que não me interessam nesse momento. Né? Mas eu entendo quando as pessoas fazem... Os cantores de blues fazem pacto com ele. Mas nas encruzilhadas da vida. Blues, exatamente. O blues tem outra. É outra linha. Mas é assim, tu com uma parte artística, tu és multifacetado, tu reinventas-te, mas toda aquela sombra que vem para te, de alguma forma, impedir, tu reinventas-te. Tu consegues, de alguma forma, contornar essa dificuldade com algo colorido. Como a gente esteve a falar nos bastidores, vocês são muito leves, muito coloridos. Qual é o teu segredo? Sem ser o pacto. Mas tu, de alguma forma, eu identifiquei-te como um Fausto. É a coisa mais simples do mundo, sabia, João? É você gostar de errar. Não tem problema nenhum com erro. Muito pelo contrário. Eu não conheci uma pessoa que tenha aprendido alguma coisa sem errar. Eu não tenho pavor dele. Porque depois dele, eu me levanto, estou melhor. Sempre estou melhor. Então, assim, eu não sei fazer, mas eu aprendo fazendo, aprendo no processo. Entendi. Às vezes também, com esse tempo de hoje, não tem muito tempo de você parar para ensinar alguém. Vai fazendo, meu amigo, vai fazendo, que vai dar errado, mas você vai aprender com aquilo. E a natureza conspira? Olha, porque assim, se você souber que o erro não foi, não vai ficar se vitimizando por causa daquilo, é só resolver o problema e ir para outra, daí funciona. Agora, se você ficar afetado, né, se sentir vítima das circunstâncias, mundo cruel, daí não dá, daí não funciona, paralisa. Você cais 7 vezes, mas levantas-te. Eu acho ótimo o erro. Eu falo assim para os meus alunos, né, de teatro. Cara, o teatro é frescobol, tá? É um jogo. Só que é frescobol, você não está jogando para ganhar do outro. Você está jogando para a bolinha não cair no chão. Então os dois querem a mesma coisa, que a bolinha não caia no chão. Então é isso que eu faço, a bolinha não pode cair no chão. Na hora que ela cair, então se você mandar a bolinha para um lugar que eu não sei que você vai mandar, eu vou ser obrigado a fazer um movimento que eu nunca fiz. E eu vou ver que eu sou possível e capaz de fazer aquele movimento. Entendi. E a mim interessa, entendeu? O inesperado. O inesperado me ajuda sempre. O branco que me dá de vez em quando no programa, às vezes me ajuda. Pausa dramática. Né? Crio isso. Eu invento com aquilo que eu acabei de ter. E teatro é isso. Eu preciso... Uma coisa que eu acho que falta hoje em dia, as pessoas elas falam muito. Eu falo muito. Mas eu sei ouvir. Entendi. Eu sei ouvir muito bem. As pessoas não ouvem mais. Elas estão preocupadas na hora que você vai parar de falar. O que eu vou falar depois quando você parar de falar? Entendi. Eu não estou preocupado em te ouvir. Só que se eu não te ouvir, eu não vou estar conversando com você. Correto. Não é diálogo. Cria-se uma discussão. Não é diálogo mais. Eu não me aproveito do que você vai me perguntar para criar a minha frase, né? Para a gente ir fluindo. Correto. Então, acho que o teatro é isso. Eu tenho que ouvir o cara até o final. Tem exercício que eu dou no meu curso de oratória, que é isso. Você tem que esperar a última palavra para começar a tua próxima frase com a letra da última palavra. A última letra da última palavra. Entendi.
Se eu falei rato, eu vou começar a minha próxima frase com O, entendeu? Então eu sou obrigado a ouvir o cara até o final. Isso acaba me condicionando a escutar completamente ele e ficar nele. Se eu estou aqui agora e não tem sofrimento no aqui e agora também. Você é menos infeliz também com isso. Porque o sofrimento está na tua cabeça, sabe? Das coisas que você acha que não vai conseguir. E às vezes você vê, já conseguiu, né? Então eu estou sempre prestando atenção. Vou até o final, falar, acabou? Tá, agora eu começo. Então depende do que você me der, não tem problema também. Eu tenho esse espaço entre eu pensar para te responder. Não tem problema para que tem que ser tão rápido. Consideras-te um radical livre? Se eu sou um radical? Se te consideras um radical livre, sabes que em todo o movimento quântico, como nós estivemos a conversar, químico, elétrico, existe um radical livre. Há sempre um catalisador. Consideras-te um catalisador? Eu acho que eu ajudo bastante a impulsionar essa máquina aí, sabe? Com a minha energia. Eu acho que ajuda. Mas se não tiver ninguém para pegar fogo junto, não vai também, né? Mas é da tua natureza. É da minha, mas eu tenho que ter parceiros que acreditem em mim também. Não em mim, nos nossos sonhos, né? Eu não fiz nada do que eu fiz sozinho. É impossível. Tu há pouco estavas a dizer que a voz antecede-te. Sempre. Ela chegou antes do meu corpo. Correto. Porque eu tinha um corpo que não combinava com a voz. Essa mensagem que tu queres passar, tu tens assim, és multicultural, Tá. tens umas bases académicas que inveja, tens o teu currículo, tens toda uma grande armada atrás de ti que de alguma forma serve para este período atípico. Tu tens a arte atrás de ti. Sentes isso como uma responsabilidade ou como Não, obrigado? eu acho que isso é meu preparo. Obrigação minha. Tá preparado. É um fundamento. Eu começo a partir do tá preparado, né? Se eu não tiver preparado, como é que eu vou ensinar o cara que ele só vai ter calma quando ele estiver preparado? Que se ele não tiver preparado, não vai, ele vai se desesperar e vai acontecer o que acontece com a gente. Quando a gente precisa falar em público e ficar com medo, é porque primeiro você não está preparado. Segundo, o teu corpo começa a entender aquilo como um ataque. E só tem duas opções para ataque. Você foge ou luta. Fugir, tudo bem hoje, mas não dá para fugir amanhã, depois da manhã, uma hora você vai ter que lutar. És freudiano? Eu acho que me ajuda também, Freud, sabe? Mas eu também gosto de Lacan, gosto de outras linhas. O comportamental também eu gosto, da psicologia comportamental. Sabes que a questão do Freud é a questão do super-homem. Atualmente, tá. a questão atualmente... Do Zaratustra lá. Exatamente. O facto de tu valorizares o ser, o gene de cada um e seres esse catalisador, por isso é que eu perguntei, consideras-te um Freud perante uma turma que de alguma forma quer essa luz que tu queres transmitir? Eu acho que todo mundo tem esse super-homem. Esse super-homem, para mim, hoje em dia, eu entendo ele como, por causa do budismo, como o teu estado búdico. Aquele lugar que você chega através do silêncio ou da recitação de um mantra, que é, no meu caso, na Namyoho Geikyo. Um ritual. É o meu ritual. Você tocou na palavra. Essa palavra, para mim, é aí que começa tudo. Eu sou apaixonado pelos rituais da vida. Isso me levou para o ritual, que é o teatro. Me leva para o ritual de tomar vinho e conversar, isso é um ritual, né? De distribuir conhecimento e receber conhecimento é outro ritual. Todos eles são rituais. Eu sou apaixonado por todas as religiões, mesmo não sendo um cara religioso, né? O budismo não acredita em Deus, nesse sentido de Deus que todo mundo acha que é Deus. Não tem uma figura. Deus para o budista é você é Deus. Buda é Deus, mas você é Buda. Então tudo é Deus. Agora uma pergunta da nossa área. Tu achas uma garrafa de vinho um bom diplomata? Eu acho que é o começo de tudo, da soltura, da leveza, né? Não é à toa que Baco é o deus da nossa arte, né? Ele deixa você mais leve, mas também assim, você descobre através do vinho a alma daquela pessoa, né? Se é pesado ou leve, né? É um bom diplomata, então. Eu acho que sim. Diz uma coisa, para esta nova geração que de alguma forma se sente desmotivada, que frase, eu não direi filosófica, eu tenho um professor de filosofia. Mas pode ser filosófico. Mas é assim, acho que muitas vezes o pessoal não alcança, tem que ter aquela faísca. Eu tinha um professor de filosofia que dizia assim, tem muita informação, mas tem pouca formação. Toda a tua base de discurso que tu tiveste comigo, baseia-se nisso. Há muita informação, mas falta formação. Tu dás essa formação. Tu és esse catalisador. Tá.
Que frase feita é que tu tens para dar essa faísca no motor dos jovens que estão a ver para ingressem por algo que gostem? Que frase, que motivação é que tens de dar? Primeiro, simplificar a vida, né? Simplificar. Eu saí do meio acadêmico, eu podia ter virado um professor acadêmico, porque eu gosto muito de estudar. Mas eu saí porque eu acho que ele comunica pouco, ele segrega, sabe? E a gente tem que simplificar. Fazer com que o outro te entenda é mais importante do que você falar alguma coisa que cheio de retórica, rebuscada, porque daí não comunica. Entenda a essência primeiro. Quem não comunica se trumbica, talvez seja a frase do Chacrinha, a minha frase. Ok. As pessoas vão saber quem é você através de você. Gerson, tu como personalidade da arte curitibana, o que é que os teus olhos dizem? Cara, que viver é tribom, né? Essa foi diferente. Diz-me, Que viver é bom, é leve, é só você decidir por esse caminho, né? tu estás com cursos agora no ativo. Tô. Tá? Eu vou pedir posteriormente os teus contactos do Tá curso, bom. os teus contactos personalizados. Queiram falar com o Gerson para tirar dúvida, para debater um bate-papo, que ele está a fazer bate-papo online para esclarecimentos, com figuras públicas, mas também com comuns mortais. Todos mortais. Eu prefiro que sejam assim. Eu não gosto de gente que você tem que passar por assessoria de imprensa, né? Ver o assessor do cara, pega o teu roteiro e vê, isso aqui pergunta, isso aqui não pergunta. Eu acho chato. Daí me limita. Eu prefiro falar direto pro cara, o que você não quer que eu pergunte, não tem problema nenhum quanto a isso, sabe? Mas essa coisa da barreira, eu quero conversar com um amigo, quero que o cara vire meu amigo naquele momento. Mesmo que ele não olhe na minha cara depois, não tem problema, mas não tem problema. Daí cada um. Mas naquele momento a gente tem que criar um laço de confiança, e isso é amizade, né? Né? Pode durar esse tanto, pouco aí, mas tem que ter esse laço de confiança para que ele se sinta em casa, que nem eu estou me sentindo aqui com você. Agradeço, Gerson. Tá. Assim, então hoje passamos por Gerson Daliano, Chico Terra, Freud, Faust, Goethe. Meu Deus. Mas lá está, como vê a riqueza da arte em Curitiba. Gerson, obrigado por teres vindo. Eu que te agradeço. Foi um privilégio ter um gigante aqui ao pé de mim. Não. Eu sou um girinho aqui no meio. E lá está, Gerson, mais uma vez obrigado. Muito obrigado, querido. Vamos fazer uma pausa então para a próxima sugestão e voltamos já já. Hoje temos, lá está, vamos voltar ao Chile, tá? Mas com uma pequena diferenciação, que aqueles que poucos que possam conhecer a diversidade desta uva vão ver que há uma diferenciação perante este rótulo. Este rótulo tem a referência de El Otro, tá? Cabernet Sauvignon 2019. El Otro, se formos a fazer tradução à regra do rótulo, não quer dizer o outro sujeito, absolutamente. O significado que a vinícola Pedregal quis dar foi o outro assunto. Mas porquê o outro assunto? O que é diferente o outro assunto com o Cabernet Sauvignon? Há um pequeno diferencial que a vinícola Pedregal pôs neste vinho. Estamos a falar de uma estrutura de 13 graus de álcool. Então assim, estamos a falar de uma estrutura já preparada para ter esta indução de grau alcoólico perante um vinho que vai ser muito interessante, tá? Propõe-se muitas vezes esta estrutura de vinho a carnes vermelhas, correto, mas é uma estrutura de álcool que vocês podem ver nos Tanat, nos Syrah, nos Malbec, e pondo aqui no Cabernet Sauvignon vocês vão ver que vai ser esse outro assunto do qual se vai falar, que não é usual um vinho com esta uva de Cabernet Sauvignon ter 13 graus, geralmente tem 11, 12, 12,5, 13 graus, vocês vão ver que realmente o outro assunto da vinícola Pedregal se destacou bem através deste rótulo. Outro diferencial deste outro assunto é um vinho que, mesmo com 13 graus, é proposto também para aqueles pequenos petiscos, aquelas pequenas entradas. Os salaminhos, queijos fundidos, queijos moles, queijos meia cura. Vai ser um vinho que vai casar muito bem perante essas harmonizações e pode ser aconselhado exatamente com esse outro assunto que é a graduação alcoólica de praticamente o Malbec. Como veem, assim, aproxima-se do Malbec e é uma estrutura muito interessante para esta uva que é a Cabernet Sauvignon. É assim esse outro assunto do qual se quer falar. Geralmente propõe antepastos, tá? Estas situações de antepastos, queijo meia cura, queijos moles, algumas entradas estruturadas,
mas também vai muito bem casar com carnes vermelhas. Pastas, massas, exatamente, porque vai ter aquela estrutura de mineralização, tá? Que vai dar aquele tempero, como eu costumo dizer, perante uma proteína. Geralmente estamos a falar que vai puxar tons de pimenta preta, sem qualquer tipo de dúvida, tá? Toque de baunilha, tá? Vai haver aquele toque de torrado, mas muito, muito acentuado. Poderá ser aquele diferenciado de café pimenta preta no palato, no final da língua, o qual se quer bem diferenciado. Estrutura de álcool, volto a referenciar, é uma estrutura muito interessante para esta uva que se quer de acidez mediana e que vai manter todas essas características, mas com um grau de álcool um pouco acima, o que não vai fazer qualquer tipo de alteração nesta uva, tendo essa identificação de acidez mediana. Então aqui estamos outra vez no espaço aqui da Masótica. Tivemos o privilégio de que eles pudessem ceder o espaço e a decoração e todo o ambiente para fazermos mais este grupo de um bate-papo, uma conversa. Hoje temos uma coisa assim fora do contexto, tá? Fora da casinha, como costumo dizer, e temos Jackson Camargo, tá? Um dos componentes e integrantes da revista UFO. Então é assim, Jackson, obrigado por ter vindo. Tá? Então é assim, vamos a perguntas difíceis. Tá? Assim, Jackson Camargo. Quem é o Jackson Camargo? Tá? E o que é que te puxou para essa questão da ufologia? Bom, João, é um prazer estar aqui, né, participando deste programa. Bom, o Jackson é um estudioso, né, do universo, um estudioso de mistérios, de tudo aquilo que desafia a curiosidade humana. E alguém que lá no passado, bem pequenininho, começou a olhar para o céu e se questionar e pensar em coisas que as pessoas não estavam acostumadas a falar ali para ele, que de repente teve um avistamento significativo de algo estranho e num sítio, né, que estava passando as férias, e daí aquilo impressionou tanto pela natureza do fenômeno, quanto pela reação da avó, que tratou aquilo com uma naturalidade tão grande, mas ao mesmo tempo manteve aquela aura de mistério em torno do fato. E aí plantou aquela sementinha e está aí até hoje, estudando esses temas, astronomia, ufologia, mistérios em geral, mas principalmente ufologia, né, envolvendo esses fenômenos estranhos que ocorrem aí em céus de todo o planeta, né. Esse é o Jackson Camargo. Estamos a atravessar uma fase atípica e, aparentemente, o timing foi perfeito. Ou seja, vocês lançaram um livro, tá? Exatamente com todas essas sugestões, perguntas difíceis, vocês puseram muita pergunta, facto e documento patente para que as entidades do governo se sentissem incomodadas. Vocês aproveitaram o timing da pessoa estar mais tempo em casa para ter tempo para fazer essa investigação, para vocês porem em prática toda essa documentação que vocês tinham para ver se há uma resposta concreta? Bom, esse livro que a gente está lançando agora, ele é fruto de vários anos de investigação. É um livro que era aguardado pela comunidade ufológica e é um livro que vai marcar os 35 anos de um fato histórico, que é o caso ufológico mais bem testemunhado da história da ufologia. Pois foram literalmente milhares de pessoas que viram os fenômenos de 19 de maio de 1986, a chamada Noite Oficial dos UFOs, quando pelo menos 21 UFOs, no mínimo, sobrevoaram estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Foram perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira, foram vistos por pilotos de aeronaves civis comerciais e realmente milhares de testemunhas viram aqueles objetos. Alguns desses objetos tinham até 100 metros de diâmetro, em formato circular, atingiam velocidades de Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som, faziam manobras que ainda hoje a gente, com as melhores tecnologias da Terra, não consegue fazer. E outras duas naves colossais que foram vistas na época, uma com 1,5 km de comprimento, sobre a região do Vale do Paraíba, e outro objeto com aproximadamente 11 km de comprimento,
sobre o mar, próximo a Santos. Então é um caso realmente extraordinário, importante, e que ocorreu aqui nos céus do Brasil, na região sudeste. E baseado nessas investigações que eu tenho feito já há bastante tempo, né? Encontrei novas informações, novas testemunhas, dados que ainda não eram conhecidos da maioria das pessoas, da comunidade em geral. Então a gente expõe essas novidades no livro, né? E serve também como uma cutucada na Força Aérea, pois o livro revela que nem todas as informações foram liberadas, né? Nem todos os documentos foram disponibilizados, nem todas as gravações foram liberadas. Então a gente cobra isso também das Forças Armadas, né? Esse tipo de informação que ainda está pendente de se tornar público, né? Há uma questão de descrédito, ou seja, mesmo os meios oficiais, digamos assim, do mundo do ufológico, vocês têm uma percentagem de simpatizantes que de alguma forma têm um pezinho, digamos assim, na parte de credibilidade governamental. Esse descrédito veio às claras, ou seja, deu para ver exatamente que essa situação tinha um fundamento para esconder e não desmistificar. Tu, em que grupo te encaixas? Vocês censuram essa percentagem de descrédito controlado ou tentam desmascarar de uma forma plausível? Olha, a maioria de nós, ufólogos, usa do bom senso, né? No sentido de selecionar as informações verdadeiras, fazer a investigação. Por isso que é importante fazer a investigação, separar a informação real da informação distorcida, enganosa ou mesmo inventada. E esse tipo de informação às vezes não vem só do meio público, né? Não vem só da pessoa que viu alguma coisa e confundiu, mas também vem do meio militar, às vezes, que planta uma informação que não é verdadeira. Então a gente tem que fazer a investigação de forma correta, respeitando princípios éticos. Por exemplo, às vezes alguma testemunha, principalmente testemunha militar com algum tipo de comprovação, às vezes ela não pode ser exposta diretamente. Então a gente tem que respeitar esses princípios também de preservação da testemunha, divulgar o que pode ser divulgado da melhor forma possível, desmistificar o que precisa ser desmistificado e sempre andando no caminho correto, mostrando a informação correta como ela é, né? E mantendo sempre essa linha ética, né? que é tão importante. Uma coisa, que importância é que poderá ter a admissão das Forças Armadas a que realmente existe algo que eles próprios não conseguem controlar ou explicar? No caso das Forças Armadas, se ela admite, principalmente, digamos assim, as Forças Armadas americanas, né? Se eles admitirem, como estão já meio que admitindo de uma forma forçada, que existe uma tecnologia muito superior, de uma inteligência que não se sabe de onde vem, sobrevoando os céus de todo o planeta, sobrevoando bases militares, desativando as armas mais avançadas que eles têm, o governo ou Força Armada admitir uma coisa dessa representa a admissão de que eles são incapazes de deter uma força dessa natureza. Isso pode gerar um pânico em algumas pessoas, né? Isso pode gerar preocupação por parte das Forças Armadas, no sentido de que pessoas talvez se questionem: mas se o governo não pode me proteger, para que eu vou respeitar esse governo? Né? Então existe esse medo da perda da autoridade por parte do governo em admitir esse tipo de informação. Além disso, existem os interesses estratégicos envolvidos na questão. Por exemplo, vamos supor que um determinado governo tenha os seus inimigos ideológicos, por exemplo, inimigos militares, e aí de repente surge a possibilidade de obter uma tecnologia muito superior com esses objetos, seja resgatando, seja no intercâmbio. Isso vai colocar esse país num nível tecnológico superior ao seu rival, né? Então isso pode representar um desequilíbrio na hegemonia mundial. Também tem a questão a questão principal de que esses objetos não respeitam fronteiras. Eles não estão nem aí
onde termina um país e começa o outro, né? Então, durante a Guerra Fria, por exemplo, vários UFOs começavam a surgir ali na Rússia, atravessavam a Polônia e chegavam ali até a Alemanha, a França. E aquele espaço aéreo era todo monitorado por causa das tensões da Guerra Fria. Se de repente os governos não se interessassem na questão, não aprendessem a identificar esses objetos, de repente um belo dia um desses objetos ia ser confundido com um míssil nuclear, e antes de checar se era um míssil nuclear mesmo, já estavam disparando um míssil nuclear contra a Rússia, e aí começava uma guerra de grandes proporções. Então, existe realmente a necessidade dos governos entender o que é isso, né? É essencial isso para todos os países. E, além disso, existem as questões econômicas. Então, por exemplo, em 19 de maio de 86, que é o tema do meu livro, os objetos voavam a Mach 15. Não havia, eles passavam a barreira do som e não havia aquele estrondo que ocorre quando uma aeronave passava a barreira do som, por exemplo. E eles faziam manobras, faziam Mach 15 voando em zigue-zague, né? Não temos tecnologia para isso hoje. Um avião ele vai chegar no máximo a Mach 7, e para fazer uma curva ele vai fazer um arco bem grande para fazer uma curva, por exemplo, né? Então essa tecnologia desses objetos envolve materiais muito resistentes, envolve capacidade de velocidade muito alta. Imagine o impacto disso no transporte aéreo, né? Questão de segurança aérea ia ser impactada, o transporte em termos de distância e velocidade iria ser bem impactado. Então existe todo um impacto econômico. Então se esses objetos, por exemplo, usam esse tipo de tecnologia, eles têm que ter uma fonte de energia muito poderosa, né? Então, se de repente a gente consegue uma tecnologia dessa, o que vai ser de uma hidrelétrica, por exemplo? O que vai ser das nossas estatais, das companhias de eletricidade? Sendo que um aparelhinho pequeno, como do tamanho de uma caixinha, por exemplo, pode gerar muito mais energia e alimentar uma cidade, né? Então, várias empresas iriam quebrar diante de uma realidade dessa, né? Então, tem todos esses detalhes assim que tem que ser levado em conta na hora dos governos admitirem esse tipo de fato, né? E é o que está acontecendo, a gente vê nos Estados Unidos, né? Eles estão colocando informação a conta-gota, né? Não é todo tipo de informação que eles podem revelar, então vai soltando o que é possível, né? Para finalizar, Johnson, por parte da comunidade ufológica, eu acho que já se percebe que parece que há uma adaptação e a passagem de informação para que a população em geral se adapte à ideia de que eles estão próximos, correto? Eles estão quase aí, se não estão já. Eu vejo realmente que a parte da comunidade ufológica, até a parte legal, a parte jurídica, há toda uma preparação da comunidade ufológica para essa questão de adaptação à presença deles. Da tua perspectiva, o que é que vocês estão a fazer de diferenciado para passar essa informação? Não são só os livros. O que mais vocês estão a fazer? Bom, a gente procura todos os meios de divulgação possíveis, né? Então, além de livros, revistas, canais, palestras, eventos, toda forma possível de divulgação dessa realidade a gente utiliza, né? Sempre procurando apresentar provas, evidências e estudos a nível científico, porque é importante, existe uma parcela da população que precisa ter aquele negócio palpável para aceitar os fatos, né? A gente procura trazer esse tipo de informação. Agora, realmente eles estão muito próximos da gente, né? Eu não acredito que um contato oficial vá ocorrer tão cedo, mas eles estão se manifestando de forma muito próxima, de forma muito evidente, né? Eles querem que a gente tenha essa certeza de que eles existem. Só que eles fazem um estudo a nível mundial sobre ecologia, meio ambiente, sobre toda a biodiversidade do planeta, mas também sobre a nossa sociedade, sobre nossa tecnologia, nosso meio de pensar, de agir, nossas emoções. O próprio evento de 19 de maio de 86 foi uma revoada sobre pontos estratégicos do Brasil. Então, foi uma análise em cima da tecnologia brasileira da época, inclusive, da parte deles, né, analisando. Então, existe essa necessidade, né, deles de fazer esse estudo, essa investigação,
E eu acho que enquanto eles não terminarem esse estudo, não haverá um contato imediato e efetivo, né? E é um estudo bem abrangente, então acho que vai demorar um pouquinho, né? Um estudo bem aprofundado na parte deles. Jackson, obrigado por teres vindo, tá? Nos créditos e aqui por baixo do rodapé irão aparecer a evidência do novo livro dele, tá? Que vai estar a ser já editado, os contactos dele, todas as referências de contacto que queiram ver e assimilar para que ele, o Jackson Camargo, possa esclarecer na primeira pessoa também, que ele irá passar o contacto, e-mail e afins, vai passar aqui no rodapé, para esse tipo de esclarecimento que algo está próximo. Jackson, obrigado por teres vindo, tá? Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.